Você que está com a gente, eu peço, por favor, que você acompanhe essas discussões que são muito relevantes, porque tratam, inclusive, de questões que envolvem as próximas eleições e talvez a eleição suplementar no estado do Paraná, caso Sérgio Moro seja cassado. Jair Bolsonaro tem incentivado a candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado. A estratégia visa assegurar um lugar no Senado até 2030, com pesquisas indicando boas chances de vitória para a ex-primeira-dama no Paraná. O ex-presidente da República prefere um mandato de 6 anos garantido a arriscar uma disputa futura. Além disso, a movimentação de Michele para o Senado pode afetar diretamente as ambições políticas de Rosângela Moro, esposa de Sérgio Moro, que também tem interesse na vaga. Bolsonaro demonstra preocupação com possíveis ações judiciais contra Michele, caso ela não ocupe um cargo no Legislativo. Vou começar essa com o José Maria Trindade, que tem conversado com muitas pessoas em Brasília, pessoas inclusive do entorno de Jair Bolsonaro e Michele. Se havia dúvidas, né, Zé Maria, se Michele iria se candidatar ou não, depois dessa declaração de Jair Bolsonaro, as dúvidas estão diminuindo. Quais são as informações de momento? Ela deve mesmo se candidatar ao Senado pelo estado do Paraná, caso Sérgio Moro seja cassado? Olha, a ex-primeira-dama está sendo orientada e treinada muito bem e houve surpresas assim com relação à performance e à aceitação dela. Me dizem os que acompanham a ex-primeira-dama, ela roda o Brasil. Nesse final de semana esteve num ato muito importante e ela sempre está montando comitês femininos do PL. Evidentemente que é uma grande novidade para o PL, está expandindo o número de filiados, expandindo a possibilidade de candidaturas femininas agora nestas eleições e também para 2026. Isso fortalece o partido, é uma oxigenação nova, né? E o que acho incrível é assim, a aceitação que a ex-primeira-dama está tendo exatamente nessas reuniões e nesses encontros. E a fala dela, a ponto de enfrentar nesta última manifestação uma plateia como a Avenida Paulista. Aquilo não é fácil, enfrentar uma quantidade tão grande de gente e falar. Senhores, se ela tivesse lá dado qualquer fora, a repercussão seria imensa, né? Estava todo mundo ali, a imprensa, esperando exatamente isso que não aconteceu. Ela se portou muito bem e essa é a realidade. Sabem que se trata de uma pessoa com uma grande possibilidade, Então, o que eu ouvi é de que há uma orientação, haverá pesquisas e o que a divergência, sim, alguns acham que ela deve ser testada lá no Paraná de qualquer maneira, porque acreditam na possibilidade de subida, mesmo se ela estiver em baixa. E há quem diga não, só deve jogar a Michele em caso de resultados em pesquisas mostrarem que ela está muito bem, que a performance é muito boa. Então esta é a realidade. Mas ela vem fazendo um trabalho político muito importante, será com certeza candidata em 2026. A que é a interrogação, né? E só o tempo para dar essa resposta, 2026 está longe demais. Mas enquanto isso pode acontecer essa eleição especial que está, olha, cheio de gente olhando e observando lá no Paraná. Pois é, você, Cristiano Beraldo, como avalia essas movimentações, essa informação importante de Jair Bolsonaro, que é uma sinalização, né? Agora, seria uma demonstração de força e tanto. Michele disputar essa vaga, caso, naturalmente, Sérgio Moro seja cassado, e conseguir vencer esse pleito, porque, pelo que se comenta, nomes tradicionais devem disputar. Agora, a dúvida é se o PT vai lançar um candidato, né? Gleisi Hoffmann, segundo consta. Será? E é interessante, Caniato, porque seria uma disputa de 3 mulheres: Gleisi Hoffmann, Rosângela Moro e Michele Bolsonaro, aonde eu tenho uma percepção bastante firme de que não há nenhum espaço para que a esquerda leve essa vaga no Senado no Paraná, caso Sérgio Moro venha de fato a ser cassado. Agora,
Michele Bolsonaro se tornou realmente um fator político importante, como o Zé mencionou, tem feito um trabalho para fortalecer o PL Mulher, sabendo que os partidos políticos em geral têm muita dificuldade em mobilizar mulheres para participarem dos pleitos eleitorais, e a lei exige um número mínimo de mulheres. Se não atingir esse número mínimo de mulheres, o partido não pode, por exemplo, lançar uma chapa completa de candidatos a vereador. Ele vai ter que reduzir o número de candidatos até que o número de mulheres seja equivalente a um percentual, que eu não sei se são 20%, talvez o Zé tenha esse número aí mais firme do que eu tenho na minha memória, mas isso é muito estratégico e importante. E com isso, ela que não tinha um histórico de falar em público, de ser uma pessoa pública, foi aprendendo e está aí, fazendo discursos numa Avenida Paulista lotada, e de fato, isso, para quem não tem experiência, pode ser um tanto quanto assustador. Há uma identidade muito grande dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro com Michele Bolsonaro. E ela parece que está aí com bastante desenvoltura para se tornar ela própria um elemento político que tem luz própria, ou seja, ela vai dando os passos dela e vai conseguindo formar uma base de apoio pessoal, que é uma coisa muito interessante, talvez com mais independência até do que os próprios filhos do ex-presidente. Pois é, e você, quer fazer um complemento? Você, Zé? Só uma complementação aí, a Gleisi Hoffmann, me dizem aqui alguns líderes que ela não será candidata, exatamente para não disputar com a ex-primeira-dama Michele ou outra. Dizem o seguinte, que a Gleisi Hoffmann, como presidente nacional do PT, só deveria entrar numa disputa dessa para ganhar ou perto de ganhar. Não pode perder e não pode perder de muito. E é verdade, né? Seria muito desastroso a presidente nacional do partido entrar numa disputa dessa e ficar longe. E, por outro lado, tem o Paulo Martins lá, que é um candidato forte. E ele ficou em segundo lugar, passando o Álvaro Dias, teve mais de 1 milhão de votos, né? Quase ganha a eleição lá no Paraná, e ele estava com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o Paulo Martins também quer ser candidato lá ao Senado. Pois é, agora José, só um detalhe. Vai lá, Beraldo. Pode ir. Não podemos esquecer que a primeira-dama já se referiu a Gleisi Hoffmann como senadora. Então, esse projeto está aí no cardápio, sim. Pois é, mas será que ela apostaria nessa situação, que seria um tanto incômoda essa eleição com tantos players fortes, hein? Agora, também tem a questão que envolve Rosângela Moro. Será que os eleitores que colocaram Sérgio Moro no Senado Federal não votariam em Rosângela Moro de propósito para, de certa maneira, compartilhar o apoio com a família, Mota? Você acha que não? Passa longe disso. Eu não sei responder essa pergunta, Canhato. Eu preciso pensar. A minha primeira resposta é que não. Eu acho que não existe uma identificação, uma associação como existiria, por exemplo, no caso da ex-primeira-dama Michele com o Jair Bolsonaro, né? Talvez por uma questão de visibilidade, né? A ex-primeira-dama, a Michele, ela tem mostrado muita desenvoltura nas suas aparições públicas. Tem sido uma grande surpresa para muita gente. Ela é muito hábil na sua comunicação. Realmente, você falar para uma Avenida Paulista lotada não intimida só novatos, não. Intimida também veteranos. Conheço muito veterano que, quando sobe num carro de som daquele, pega o microfone e olha aquela multidão e engasga. Não consegue dizer nada. Então, do ponto de vista eleitoral, Michele Bolsonaro pode ser uma aposta muito boa. O presidente Jair Bolsonaro foi um fenômeno eleitoral, é um fenômeno político, foi um fenômeno eleitoral, e talvez esse fenômeno possa ser transferido, uma parte dele, para a ex-primeira-dama, né? Não seria a primeira vez em que a esposa de um ex-presidente herda
a popularidade dele. A política mundial está cheia de exemplos disso. Agora, quanto à disputa pelo Senado especificamente, o PL do Paraná já tem um excelente nome, que é o ex-deputado Paulo Eduardo Martins. E na última vez que Jair Bolsonaro esteve lá, se eu não me engano, manifestou apoio à candidatura dele. Essa disputa no Paraná, ela tem vários aspectos aí, né? Não é nada na política eleitoral é garantido, é 100%. Então, provavelmente, tem muita gente ponderando, né? Será que vale a pena correr esse risco? Mas nós vamos ter a resposta para essa questão muito em breve, porque daqui a pouco se encerra o prazo para troca do domicílio eleitoral. Se eu não me engano, é no início de abril. Então, até lá, essa decisão tem que ser tomada. A Rosângela já trocou, mas para nosso deleite, a gente tem mais alguns dias para ter essa confirmação e vários assuntos para a gente tratar.